O Mercado do Campo desta quinta-feira já está no ar. Uma boa tarde para você. Falamos ao vivo, direto dos estúdios da B3 aqui na capital paulista. E começamos com informações do mercado financeiro. O dólar hoje abriu o dia em queda, uma queda que foi provocada em uma reação depois de o mercado ontem ter cortado a taxa básica de juros aqui no país. O Banco Central anunciou, após o fechamento do mercado financeiro, esse corte de 1 ponto percentual. A taxa Selic caiu de 11,25% para 10,25% ao ano. O mercado reagiu então de uma forma otimista no início da sessão, com o dólar em queda. Só que durante a tarde o dólar passou a subir porque o que predominou foi a cautela diante das incertezas ainda no campo político aqui do país. Com isso, a moeda americana, que vinha apresentando baixas, voltou a subir. A alta para o dólar hoje foi de 0,33% e a moeda chegou a ser negociada a R$ 3,24 mais 80. Ontem o dólar em torno de R$ 3,23, agora já se aproximando dos R$ 3,25. Já o índice Bovespa teve uma queda hoje, isso porque as principais ações que são negociadas dentro do índice tiveram queda. Ações da Vale, da Petrobras, em baixa por conta da queda nos produtos negociados lá no mercado internacional, minério de ferro e petróleo. As ações de bancos e da JBS também operaram em baixa no mercado financeiro hoje e tudo isso pesou para que o índice Bovespa tivesse uma queda. E Bovespa à vista fechou a 62.288 pontos, a baixa é de 0,67%, uma queda então para o índice Bovespa e uma alta, um dólar revertendo o sinal ao longo do dia e fechando a quinta-feira, abrindo o mês de junho em alta. Bom, o IBGE divulgou hoje o PIB do Brasil nos 3 primeiros meses de 2017. O PIB do agronegócio acabou chamando a atenção. A alta foi de 13,4% para o Produto Interno Bruto do setor agropecuário. Essa alta de 13,4% é na comparação com os últimos 3 meses de 2016. Essa alta que aconteceu entre o início desse ano e o final do ano passado para o PIB é a maior desde o 4º trimestre de 1996, ou seja, há 20 anos que a agropecuária brasileira não tinha um PIB tão grande na comparação com esses 2 trimestres. Em 96, os últimos 3 meses do ano, teve um crescimento de 23,8% para o setor agrícola aqui no Brasil. A super safra de grãos brasileira é apontada como um dos principais fatores para esse crescimento expressivo no PIB no início de 2017, o que acabou puxando para cima também o PIB geral aqui do Brasil. Bom, a B3 e o Ministério da Agricultura realizaram hoje o 16º Seminário Perspectivas para o Agribusiness 2017-2018. O evento acontece ainda aqui, lá na capital paulista. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller, falou sobre o Plano Safra. Segundo o secretário, o plano trará surpresas positivas, que será anunciado na semana que vem, e o único ponto ainda em aberto é o seguro rural. Veja. Na verdade, o Plano Safra está consolidado para ser anunciado na quarta e a questão dos valores, na verdade o presidente vai anunciar, mas o que eu posso assegurar para vocês da imprensa é que são bastante robustos e vai ter uma surpresa, se não muito positiva, mas dentro do que o setor necessita, dentro das demandas, talvez podendo até superar um pouco se comparado com o ano passado. Neri, você falou muito durante a sua palestra aqui sobre a parceria com o Ministério da Fazenda, muitas discussões para fechar esse Plano Safra, mas qual a importância de trabalhar junto o Ministério da Agricultura e Fazenda? Na verdade, a importância é do Ministério ter conseguido se impor no sentido de viabilizar um Plano Safra robusto. Eu falei muito porque as discussões, Rafaela, elas foram muito intensas. Nós ficamos quase 90 dias discutindo, divergindo para construir a convergência. Então, a minha fala eu coloquei muito porque nós se aproximamos muito. As equipes do governo, elas estão sintonizadas.
a equipe econômica não gastando, segurando, não querendo equalizar, num momento difícil que é compreensível, mas ao mesmo tempo nós com argumentos muito fortes mostrando de que tudo que se põe na agricultura não é gasto e é investimento, o retorno é imediato. E a gente conseguiu avançar nesse sentido. Nós vamos ter algumas questões, concluindo a pergunta, nós vamos ter alguns avanços bastante importantes, porque no começo se discutia, vocês mesmos da imprensa falavam da possibilidade de não aumentar a taxa de juros. Nós vamos recuar na taxa de juros. Nós vamos conseguir melhorar ainda mais alguns programas prioritários. E esses programas prioritários, que a novidade vai vir na quarta, são exatamente os programas que são importantes para a produção. O programa de armazenagem e o programa de acesso à inovação tecnológica, que é o Inovagro. Ele vai exatamente na linha de melhorar a performance do homem no campo, incorporar tecnologia, seja na questão da agricultura de precisão, seja ela na automação das propriedades, seja ela e principalmente na questão da conectividade. Você ter realmente as informações online, para que junto com a produção você tenha informação quanto você está gastando e ao mesmo tempo já trabalhando no mercado futuro. Então tem avanços bastante significativos. Lógico que nós discutimos isso muito com a Anfávia, a Abimac e com o setor lá no campo. Ele vai trazer a possibilidade de incorporar novas tecnologias para dar mais eficiência ao homem do campo, inclusive com a possibilidade de alguns itens financiáveis serem importados. Você falou de crédito, você falou também na palestra sobre algumas alternativas de crédito que são muito importantes, como o LCA, o CRA também. Como que o governo está trabalhando com isso? Nós estamos trabalhando bem alinhado, todo o time do governo, seja ele da equipe econômica, ou seja nós da produção, nós estamos alinhados exatamente nesse sentido, viabilizar, manter as linhas de crédito e custeio, que são importantes, com taxas fixas, né? Como eu falei, é importante porque a produção nacional ainda está avançando e precisa ter, sim, a subvenção do governo, principalmente nas áreas que são incorporadas ao sistema de produção de grãos, porque vai 3, 4 anos para o produtor conseguir recuperar essas áreas degradadas e para a partir desse momento conseguir fazer com que tenha renda e possa fazer investimentos com recurso próprio e também os limites, né, do custeio, por exemplo, que foi passado para 3 milhões por CPF, manter esses limites e ampliar no sentido de outros recursos, como o caso das LCA, ser direcionado mais para o custeio, mas também para investimento e inclusive para comercialização. Nós avançamos muito no seguro e os números estão aí, estão postos para vocês verem. Nós ampliamos o recurso em cerca de 25% no ano passado, mas a área coberta, ela mais que dobrou, foi para 132% o crescimento. Isso demonstra que tão importante quanto ter orçamento é a eficiência na aplicação dos recursos, ter uma previsibilidade de pagamento no momento certo, quer dizer, as seguradoras elas entram com segurança e possam assim também, inclusive, estimular a concorrência. Obviamente que nós também recuamos um pouco na subvenção, o governo recuou um pouco e chamou a iniciativa privada para participar mais desse processo. Isso está dando um resultado bastante significativo. Então nós estamos trabalhando, esse é um dos itens que ainda nós não fechamos. Nós estamos terminando de fechar de hoje para segunda-feira o volume do recurso para ser anunciado na quarta-feira. Nós estamos trabalhando muito para ampliar, mas a gente sabe das dificuldades. Então a equipe econômica está fazendo contas, aonde pode economizar, aonde pode redirecionar, para que o seguro tenha um volume de recurso mais elevado, que o orçamento seja mais elevado para o ano que vem. É um tema que nós estamos com ele muito no radar, do ponto de vista da subvenção do governo, mas principalmente do ponto de vista da aplicação dos recursos e da eficiência do seguro, inclusive fazer com que o seguro comece a se criar uma cultura entre os produtores para que eles possam ter esse seguro na pauta não como uma despesa, mas como uma segurança para a fonte de renda.
Bom, o IBGE divulgou hoje também o balanço das importações e exportações durante os 3 primeiros meses de 2017. As exportações cresceram 4,8% no primeiro trimestre do ano, se comparado com os últimos 3 meses do ano passado. Já as importações tiveram uma alta de 1,8% também nesta comparação. Primeiro trimestre deste ano com o último trimestre do ano passado. E o Ministério da Indústria, Desenvolvimento, Indústria e Comércio divulgou hoje a balança comercial do mês de maio. Segundo o Ministério, a balança comercial brasileira registrou um superávit de 7 bilhões 661 milhões de dólares. Isso é resultado de 19 bilhões 792 milhões de dólares de exportações e 12 bilhões 131 milhões de dólares de importações. Os destaques na parte agrícola da balança comercial brasileira foram para o açúcar, o milho e o café. No próximo bloco você acompanha os destaques para o mercado do café hoje. Nós voltamos já. O Mercado do Campo está de volta, direto dos estúdios da B3 aqui em São Paulo e agora com informações do mercado do café. A colheita aqui no Brasil continua pressionando para baixo as cotações do café no mercado internacional. Hoje foi um dia de queda tanto para o Robusta na Bolsa de Londres quanto para o Arábica lá na Bolsa de Nova York. Começamos então com os preços de fechamento de hoje do café Robusta. O contrato de julho a 1.981 dólares por tonelada, cai 0,70% em relação a ontem. Para setembro, 2.001 dólares por tonelada, queda de 0,54%. Mesma cotação para o contrato de novembro, onde a queda foi de 0,29%. E para janeiro do ano que vem, contrato também já abaixo de 2.000 dólares por tonelada, negociado a 1.989 dólares por tonelada, queda de 0,35%. O mesmo aconteceu para o mercado do café arábica lá na Bolsa de Nova York. A queda foi um pouco mais acentuada lá, além da safra aqui no Brasil, que aumenta a oferta no mercado internacional, a queda no preço do petróleo pressiona essas cotações. Para julho, 1 dólar e 27 centes por libra-peso, baixa de 1,27%. Contrato de agosto, a 1 dólar e 30 centes por libra-peso, cai 1,25%. Mesma situação para o contrato de setembro e para dezembro, 1 dólar e 33 centes por libra-peso, a queda também é de 1,25%. E o mercado aqui do Brasil acompanha essa baixa do mercado internacional. Julho a 150 dólares e 20 centes a saca, cai 1,41%. Setembro deste ano, 154 dólares e 60 centes a saca, queda de 1,21%. Dezembro, a 158 dólares e 80 centes a saca, cai 1,40%. E setembro do ano que vem, negociado agora a 165 dólares e 90 centes a saca, a baixa é de 1,31%, mesmo com a expectativa de uma safra pequena, relativamente pequena, aqui no Brasil, já que é um ano de bienalidade negativa para o café arábica, os preços continuam em queda com o aumento da oferta. Agora a previsão do tempo, Juliana Rezende nos conta se as chuvas devem atrapalhar as colheitas do café, da cana, do milho lá no Centro-Oeste e também do feijão. Juliana? Olá, Rafaela. Olá a todos. No decorrer dos últimos períodos, tem chovido de forma muito expressiva na região sudeste, especialmente entre o estado de São Paulo e o sul de Minas Gerais. É que as pancadas de chuvas mais volumosas acabaram atrapalhando as atividades de colheita dos canaviais, como também das lavouras de café. E isso acarretou, deixando os índices de umidade do solo bastante elevados entre São Paulo e o sul de Minas Gerais. A colheita do milho no Centro-Oeste começou ao longo das últimas semanas, mas ainda não foi interrompida porque as chuvas no Centro-Oeste já têm diminuído de intensidade. No decorrer dos próximos períodos, o predomínio é de tempo mais seco, principalmente no Centro-Oeste, na maior parte de Goiás e no Mato Grosso. Apenas algumas pancadas de chuva na faixa oeste do Mato Grosso e também do Mato Grosso do Sul, mas ainda são pancadas de fraca intensidade e com baixos acumulados. E durante este período, até o dia 6 de junho, a expectativa
expectativa é de que as instabilidades que se concentram no sul do país alcancem o estado de São Paulo, mas mesmo assim ainda são chuvas de fraca intensidade. O estado de Minas Gerais também predomina o tempo mais seco, o mesmo ocorre no estado do Espírito Santo. No decorrer do segundo período, entre os dias 6 de junho até o dia 11, a expectativa ainda é de predomínio de tempo mais seco entre Minas Gerais, Goiás e na maior parte do Mato Grosso. Algumas pancadas de chuva ainda acabam ocorrendo entre o Mato Grosso do Sul, o estado de São Paulo e também o Rio de Janeiro. E já no decorrer do terceiro período, essas instabilidades agora perdem cada vez mais força entre o centro-oeste e o sudeste. E até o dia 16 de junho, a expectativa ainda é de pancadas de chuva entre Mato Grosso do Sul, o estado de São Paulo e todo o litoral do sudeste. Na maior parte de Mato Grosso, Goiás e também na maior parte do estado mineiro, o tempo segue mais firme. Então, pelos próximos períodos, não há expectativa de chuva mais forte entre as regiões centro-oeste e também o sudeste, então não deve atrapalhar as atividades de colheita das lavouras de café, como também dos canaviais e assim como as lavouras do milho segunda safra. Porém, o que pode ser afetado é as lavouras de feijão, que ainda estão em fase de desenvolvimento no centro-oeste, que por ser em lavouras irrigadas, essa falta de chuvas ao longo dos próximos períodos pode acabar influenciando na irrigação dos próximos meses. Volto com você no estúdio. Obrigada, Juliana, pelas informações. O Ministério do Comércio da China afirmou ontem que elevou aquela taxa de importação do açúcar acima da cota permitida, de 50% para 95%. A Única está com uma discussão dentro da OMC com a China, com Pequim, para entrar num acordo. De acordo com a entidade, a busca é de um acordo para identificar mecanismos que possam amenizar os potenciais prejuízos para os produtores brasileiros. Mas a Única, União das Indústrias Produtoras de Cana-de-Açúcar aqui do Brasil, não descartou ainda a possibilidade de entrar com um painel na OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, contra a China por conta dessa taxação. Hoje, a OIA, a Organização Internacional do Açúcar, divulgou a sua primeira estimativa para o déficit global no mundo todo para o açúcar. Com isso, os preços tiveram uma queda muito forte de cerca de 3 a 4% lá na Bolsa de Nova York. Isso porque a organização disse que após alguns déficits, ou seja, 2 ou 3 anos em que a produção não atendeu a demanda no mundo todo, para a safra 17-18, a expectativa é de que haja um superávit, ou seja, uma produção maior do que o consumo de 3 milhões de toneladas. Aí não teve como sustentar as cotações na Bolsa de Nova York. O contrato de julho, negociado agora a 14,23 centes de dólar por libra-peso, teve queda de 4,30%. Outubro, a 14,53 centes de dólar por libra-peso, cai 3,96%. Já o contrato de janeiro do ano que vem, a 15,18 centes de dólar por libra-peso, tem uma queda de 3,5%, mesma situação para o contrato de março do ano que vem, também com essa queda de cerca de 3,5%. A Organização Internacional do Açúcar ainda fez uma expectativa de preços para essa temporada e eles acreditam que os valores devem se manter em torno de 16 centes de dólar por libra-peso. Mudando um pouquinho de assunto, nos últimos 25 anos, o estado de São Paulo reduziu em 44% a emissão de gases de efeito estufa gerado pela colheita da cana-de-açúcar. Mais detalhes com Gustavo D'Angelo. O estudo, que foi realizado pela Embrapa Meio Ambiente, compreendeu o período de 1990 a 2015 e apontou que a emissão de gases de efeito estufa provocada pela prática da queima dos canaviais teve redução de 44% no estado paulista. Segundo a análise da entidade, esse decréscimo evidencia o papel da legislação estadual e de sua implementação sobre o controle de queimada. São Paulo é o principal estado produtor de cana-de-açúcar, com mais de 423 milhões de toneladas produzidas em 2015, o que representa 54,8% da produção nacional e área colhida de 5 milhões de hectares, 56,6% do país. Em 2006, 469 municípios paulistas colheram cana-de-açúcar, enquanto em 2015 foram 508 do total de 645.
Com grande incidência de queima na pré-colheita, 2006 foi o ano com maior quantidade emitida de gases. Em 2015, a prática de colheita crua fica bastante evidente e apresenta o efeito progressivo da legislação de controle de queimadas. Gustavo D'Angelo para o SBA. Os dados só mostram que o uso de tecnologia deve trazer cada vez mais benefícios para o produtor rural e também é um aliado do meio ambiente. No próximo bloco você vai ver os destaques do mercado da soja e do milho hoje. Nós voltamos já. O Mercado do Campo está de volta, direto dos estúdios da B3 aqui em São Paulo. Agora você acompanha a cotação da vaca gorda nas principais regiões produtoras aqui do Brasil. Cotações da vaca gorda. Oferecimento Eprinex. Sua opção na terminação. Agora também injetável. Voltamos a falar sobre a previsão do tempo. Uma massa de ar frio é prevista para chegar no sul do Brasil já nos próximos dias. Juliana Rezende, existe a expectativa, a possibilidade de geadas? O destaque para os próximos dias é para o retorno do frio na região sul. Agora uma massa de ar frio avança no sul do país e acaba declinando as temperaturas. Mas ainda não se descarta o risco para geadas, especialmente nas áreas mais centrais do estado do Paraná, o que pode afetar principalmente as lavouras de feijão. Essas lavouras que estão em fase de desenvolvimento têm mantido um bom desenvolvimento durante os últimos períodos por conta das chuvas frequentes que têm garantido um solo com bastante umidade ainda nos 3 estados do sul do país. E é durante os próximos 5 dias que os maiores volumes de chuvas estão previstos, principalmente para o estado do Paraná, com volumes de até 70 milímetros em praticamente todo o estado. As instabilidades ainda ocorrem de forma mais forte também no sul do estado de Santa Catarina e seguem se espalhando entre o estado catarinense e também na maior parte do norte gaúcho. Apenas desde o sul gaúcho até o oeste do estado do Rio Grande do Sul é que o tempo já volta a ficar mais firme e não há expectativa de chuva. E até o dia 6 de junho, que são esperadas as temperaturas mais baixas por conta da atuação da massa de ar frio. E agora pode fazer até 5 graus nos campos gerais do estado do Paraná e é justamente nessa região onde há risco para geada de forma mais pontual, principalmente para as lavouras de feijão que estão em fase de desenvolvimento. No decorrer do período seguinte, as instabilidades ainda se concentram na região sul e durante o período do dia 6 até o dia 11 de junho, as instabilidades ganham mais força ainda entre o Paraná e também Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul. Os acumulados não devem passar agora de 70 milímetros. Segue chovendo ainda de forma abrangente em praticamente todo o estado gaúcho e também ainda no norte do estado do Paraná, mas nessas regiões as chuvas são com menores acumulados. Durante este período, agora as temperaturas mínimas já começam a se elevar e a massa de ar frio perde intensidade. Agora pode fazer até 6 graus na Serra Catarinense e também no Rio Grande do Sul. A temperatura pode alcançar os 6 graus. Obrigada, Juliana. Bom, a colheita do milho começou já lá no centro-oeste do Brasil, só que a grande preocupação é que esse milho, mais uma vez, vai ficar a céu aberto. A reportagem é de Valdir Pacheco. No último final de semana, as colheitadeiras voltaram a roncar em algumas regiões de Mato Grosso, dando início à colheita da segunda safra de milho, para a retirada das primeiras toneladas de grãos das lavouras. Conforme dados levantados pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, foram 4,73 milhões de hectares cultivados nesta safra. Os cooperados da Coavil, segunda maior cooperativa de Sorriso, pretendem colher 6 milhões de sacas de milho segunda safra. A capacidade estática na unidade armazenadora deles é para 2 milhões e ainda resta 1 milhão de soja para ser escoado. Em meio à projeção de super safra, milho deverá ficar a céu aberto em Sorriso, Mato Grosso. O que preocupa é esse diretor da cooperativa Coavil,
Só a colheita e a gente está aí com 50% de soja ainda estocado e ocupando espaço do milho. O que está impactando para essa soja não ter saído? Os preços não estão o que o produtor quer, e ele está segurando para vender no segundo semestre e apostando que vai melhorar o preço do soja. Como é que está o preço nessa semana aqui na região? Oscilando bastante devido ao câmbio, né? Mas Sorrisos tendo praticado na casa de R$53 e a ideia do produtor para a venda é em torno de R$60. O preço máximo que chegou aqui na região nessa temporada? Essa temporada lá atrás a gente teve contrato até R$72, né? Mas depois aí que virou o ano, aí praticado em melhor preço R$58, R$59. Então há uma tendência muito grande agora que iniciou a colheita do milho, esse milho ficar estocado céu aberto. Aí se olha o clima chovendo do jeito que está e começa a dar um pouco de medo, mas é uma das alternativas que a gente tem para poder tirar esse milho da roça. Você ocuparia esse espaço vazio que você tem para o milho aqui? Em quantos dias que o seu milho começaria a ficar céu aberto? Em 10 dias no máximo. A hora que a colheita engrenar, 10 dias, o milho colhe muito rápido, né? Colhe o dia inteiro. Então em 10 dias a gente já deve estar com o espaço tomado já. Hoje estão colhendo milho com teor de umidade mais ou menos quanto? 17, 18 de umidade. Esse finalzinho de chuva aí não trouxe grão ardido? Está tendo problema de qualidade nos primeiros milhos, que vai atrapalhar no escoamento também. Mercado do milho nesse período aí, muitos descooperados já fizeram a venda antecipada? Assim, a gente estava com 40% do milho vendido e essas últimas 2 semanas teve leilão do governo, também teve mais algumas vendas. A gente deve estar com 60% do milho comercializado e 40% ainda para comercializar. Valdir Pacheco. Hoje, inclusive, teve leilão da Conab lá no estado de Mato Grosso para comercialização de cerca de 7.400 contratos de opção para a venda de milho. Agora, o mercado, os preços da soja caíram mais de 4% durante o mês de maio lá na Bolsa de Chicago. Aí o mercado até esboçou uma recuperação hoje, mas os preços voltaram a cair com o clima mais seco lá nos Estados Unidos, que garante um bom desenvolvimento do plantio e também das lavouras. O contrato de julho chega agora a $9,12 por bushel, queda de 0,40%. Para agosto, $9,15 por bushel, a queda é de 0,32%. O contrato de setembro, também a $9,15 por bushel, recua 0,19% em relação a ontem, e o contrato de novembro a $9,17 por bushel, com queda de 0,05%. Os contratos de milho também tiveram queda justamente por conta do clima nos Estados Unidos. Clima seco garante boa finalização de plantio. Para julho, $3,70 por bushel, queda de 0,40%. Para setembro, $3,78 por bushel, queda de 0,39%. Dezembro, a $3,89 por bushel, cai 0,44%. E o contrato de março do ano que vem, a $3,99 por bushel, recua 0,49%. Preços em queda lá nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Nós acabamos de ver na reportagem, a colheita já se iniciou no centro-oeste do Brasil. O estado de Mato Grosso é o maior produtor do milho segunda safra aqui no país e isso já pressiona o mercado. Queda no mercado futuro do milho aqui. Contrato de julho a R$ 26,21 a saca, baixa de 1,47% em relação a ontem. Para setembro, R$ 26,75 a saca, a queda é de 0,56%. Novembro, a R$ 27,43 a saca de 60 quilos, cai 1,33%. E janeiro do ano que vem, a R$ 28,60 a saca, tem queda de 2,09%. Mercado já bem pressionado com esse bom andamento da colheita, esses primeiros dias de colheita aqui no Brasil, mas que já mostram um ritmo bem intenso. Uma das questões discutidas hoje durante o seminário Perspectivas para o Agribusiness 2017-2018 foram as formas de financiamento para o agronegócio. Fábio Dutra, que é diretor de desenvolvimento e mercados de clientes aqui da B3, falou sobre o assunto. Veja.
Fábio, 16º Seminário Agribusiness, qual que é a principal diferença, a principal novidade desse ano? A gente, ao longo dos últimos anos, veio mudando o formato do evento, a gente está tornando ele cada vez mais focado no conteúdo, cada vez mais focado na qualidade das pessoas que estão falando, e a gente veio também melhorando a demografia do público, né? A gente tem um público cada vez mais sênior, cada vez mais tomador de decisão, e a nossa ideia com o seminário é dar condições para o tomador de decisão fundamentar as escolhas que ele precisa fazer no dia a dia do negócio. A primeira parte do seminário, principalmente, ficou mais focada na macroeconomia. Essa é a ideia mesmo? É isso mesmo. A gente tem o plano na parte da manhã, a gente ter painéis mais focados em economia. Então a gente abordou, além da palestra do secretário Nery Geller, a gente abordou com o Kanzuki muita parte do fiscal, que é um desafio que está todo mundo muito preocupado, né? Todo mundo olhando muito de perto. Depois com o Schwarzman, que sempre traz um pouco do lado irônico dele para a análise econômica. E em seguida a gente olha um pouco a parte dos mercados de commodities, especificamente olhando performance de cada uma das culturas. Um painel que você vai participar especificamente é sobre os financiamentos e as alternativas para o agronegócio. Qual que é o papel da Bolsa nesse sentido? A ideia é que está cada vez mais claro, e no painel que eu moderei o ano passado eu falei um pouco disso, está cada vez mais claro que a iniciativa privada precisa ter mais espaço, né? O Kanzuki, na palestra dele hoje, falou um pouco de crowding in, que é o governo diminuindo a participação dele e abrindo espaço para a iniciativa privada fazer a parte dela de forma, em geral, mais eficiente. O papel da B3 aqui é servir como ligação entre a indústria e o mercado de capitais. Então, tem vários instrumentos, várias ferramentas, várias formas para as empresas, nas suas diferentes etapas de maturidade, acessarem esse capital, e é esse o nosso papel. O Mercado do Campo desta quinta-feira fica por aqui. Agora você acompanha o Pecuária BR. Nós voltamos amanhã às 5h35 da tarde, horário de Brasília.